E aconteceu hoje mais um capítulo na novela dos petroleiros iranianos que se dirigem à Venezuela. O embaixador venezuelano na ONU, Samuel Moncada, alertou a organização de que os Estados Unidos podem atacar os 5 navios, os 5 petroleiros, que, segundo noticiou-se em Teherã e também na Venezuela, levam gasolina ao país sul-americano. Os Estados Unidos impuseram embargos econômicos tanto à Venezuela quanto ao Irã. Ao Irã, por considerarem que a Guarda Revolucionária do Irã é ligada a milícias terroristas, a organizações terroristas no Oriente Médio. E a Venezuela, não só pelo seu regime ditatorial ser um problema para uma questão humanitária, para a crise humanitária que se instalou na Venezuela, estar também ligado ao narcotráfico internacional, à guerrilha como as Farc, por exemplo, e, portanto, esses embargos servem exatamente para pressionar os governos, tanto do regime dos ayatolás, quanto de Nicolás Maduro, o regime bolivariano, a saírem de cena, coisa que não tem dado resultado. Aliás, embargos econômicos nunca deram resultado. Mas tanto Irã quanto Venezuela estão apostando num conflito, ao que tudo indica. Essa é a perspectiva de Washington. Washington desconfia de duas coisas: que os navios estão levando muito mais do que gasolina. É possível que estejam levando armamentos pesados para a Venezuela. E desconfiam também de que a Venezuela não precise necessariamente importar gasolina. Claro, é bom lembrar que a Venezuela é um dos maiores exportadores de petróleo, mas tem também em seu território grandes refinarias. Por mais sucateado que esteja o parque petrolífero venezuelano, ainda assim aquele país teria condições de abastecer pelo menos os serviços essenciais. Não é o que está aparecendo, segundo a declaração da própria Venezuela, que diz ser essencial essa gasolina vinda do Irã. Bem, acontece que se essencial fosse, não quer dizer que fosse essencial comprá-la do Irã, já que este sofre embargos e retaliações por parte de Washington. Por que preferiu a Venezuela comprar a gasolina do Irã, importá-la do Irã? Porque existe um acordo desde Chávez de cooperação tanto com Irã, Turquia e Rússia. Nos Estados Unidos, para quem ainda não se inteirou do problema, tem uma frota naval no Mar do Caribe e pronta para interceptar os tais navios, que já se aproximam da Venezuela. Essa interceptação ainda não foi feita. Ontem a Venezuela apresentou um escudo, sim, desculpem, parece brincadeira, mas Nicolás Maduro chamou de escudo bolivariano, mísseis disparados por pessoas em carros, em automóveis, seriam suficientes, segundo Nicolás Maduro, para criar uma proteção no mar da Venezuela. Claro que se trata de uma dessas bravatas cucarachas, mas, para todos os efeitos, a Venezuela já mostrou que tem sim um poder de defesa. Anunciaram que navios de guerra da sua marinha e também aviões receberão esses navios assim que entrarem nas águas pertencentes à Venezuela. A tensão já começou, porque tudo isso, como disse, é uma novela preparada exatamente para isso, para criar uma tensão na região. A RT News, que é russa, deu a seguinte notícia: o embaixador venezuelano na ONU enviou ao secretário-geral da organização, Antônio Guterres, uma carta para alertar sobre a ameaça de uso iminente de força militar dos Estados Unidos contra 5 navios iranianos que transportam gasolina para a Venezuela, chamando-a de ato de guerra estabelecido no direito internacional. Na carta publicada na sexta-feira, ontem, em sua conta no Twitter, Moncada, que é o embaixador da Venezuela na ONU, reiterou que Washington, como parte de uma campanha de pressão máxima,
impede que o combustível chegue a Caracas para aliviar a atual escassez existente em todo o país. Nesse contexto, ele citou algumas publicações na mídia que coletaram as declarações de Donald Trump de que a Venezuela estava cercada num nível que ninguém sabe, ninguém imagina, mas está. De fato, Donald Trump disse ontem que sim, a Venezuela, os Estados Unidos a cercaram de tal modo que ninguém possa imaginar. Este é um exemplo claro de como o governo dos Estados Unidos da América pretende violar o direito internacional e exercer autoridade sobre a soberania de estados independentes, enfatizou. Bem, ele só não diz que esse estado independente é responsável pela farta distribuição de cocaína, tanto na América do Norte quanto na Europa. Também não disse que este país independente apoia guerrilhas aqui na América do Sul, como o FARC, apoiam a luta armada para a tomada do poder na Colômbia e a implantação do comunismo naquele país. Enfim, também não disse que esse país independente levou grande parte da sua população à absoluta miséria nos últimos 20 anos. Levou a Venezuela, de um dos países mais prósperos da América do Sul, ao mais pobre, por conta da Revolução Bolivariana. É claro que é tudo uma falácia, é tudo um jogo de palavras, mas os Estados Unidos estão atentos sim. Se a Venezuela está para receber armamento pesado, é dever dos Estados Unidos investigar, saber, ter a prova. Agora, a segunda hipótese de que esses navios estão aí para criar um conflito entre Estados Unidos e Rússia também está ganhando força. É como se imaginássemos numa briga de dois grandes começadas por pequenos. Pequenos acabam incentivando os grandes a brigarem. É o que muita gente já tem achado. É possível sim que esses navios levem apenas gasolina. Mas por quê? Para criar esse mal-estar aos Estados Unidos, de ter que fazer uma barreira para investigar se de fato é isso mesmo. Por outro lado, o Irã faz também o seu papel. Numa nota saída no Infobae, o Irã ameaçou os Estados Unidos com retaliações se seus navios carregados com combustíveis não chegarem à Venezuela. Se algo acontecer, eles estarão em apuros, disse o presidente do Irã. O presidente Hassan Rouhani, disse que o Washington terá gravíssimos problemas se bloquear ou barrar os navios-tanques que transportam a gasolina iraniana para a Venezuela. Bem, aí está uma das possibilidades de ser exatamente para isso, para que a Rússia acabe se envolvendo, para que o conflito tome uma dimensão muito maior do que tem agora. Pelo sim, pelo não, é bom entender o porquê essas coisas estão acontecendo nesse momento. É um momento em que os países deveriam estar preocupados com suas próprias fronteiras, já que, como dizem, há uma forte epidemia no mundo, uma pandemia, que exige a atenção máxima dos países. E não é exatamente o que está acontecendo. Nesse momento, as provocações aumentaram e muito. Por que estão apostando nisso? A pandemia deixará muitos países quebrados. A recessão, ou melhor, a depressão, já está no horizonte de muitos países, principalmente dos maiores desses, que são considerados os grandes atores internacionais da geopolítica, quanto Estados Unidos, Rússia, os países europeus, evidentemente. A China não tem demonstrado esse problema porque acabou comprando quase tudo que podia no Ocidente, mas via de regra é acusada de ter sido ela a criar o problema. A tensão é muito grande em relação à quebradeira que virá por aí. E nessas horas de quebradeira, de fome, a história tem mostrado a guerra, geralmente as guerras, acabam decorrendo quase que inevitavelmente desses problemas financeiros. Talvez seja nisso que estão apostando hoje Rússia, Irã,
Turquia, Venezuela, Cuba, Argentina, México, entre outros. Talvez pensem que esta união seja capaz para finalmente destruir os Estados Unidos, como é o sonho da maioria dos países envolvidos hoje nesses conflitos. Por falar em Turquia, a Turquia aumentou a sua força em Trípoli, ou melhor, na Líbia inteira. A Líbia está numa guerra civil. De um lado está o Exército Nacional da Líbia, que é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Egito, e do outro lado o governo do Acordo Nacional, que tem sede em Trípoli. Esse é apoiado pelo Catar, pelas Nações Unidas e pela Turquia. Bem, a Turquia está lá, está na Líbia justamente para derrotar o Exército Nacional da Líbia. E as batalhas se intensificaram muito. As agências internacionais dão conta de que a Turquia enviou um grande contingente de mercenários para a Líbia, além de armamentos bastante pesados. Neste sábado, houve conflitos pesados na região e o presidente Donald Trump teve que se manifestar, dizendo que o seu colega Erdogan deve cessar os conflitos imediatamente. Bem, o detalhe curioso nessa história é que o Exército Nacional da Líbia, que é apoiado oficialmente pelo Egito e pelos Emirados Árabes Unidos, tem também a simpatia da Rússia e dos Estados Unidos. Já o governo do Acordo Nacional, que é apoiado pela Turquia e pelo Catar, cria um problema neste, digamos assim, tabuleiro, porque não é preciso lembrar que a Turquia faz parte da OTAN, mas é contra os Estados Unidos. E tem um acordo com a Rússia, um acordo de cooperação comercial e também militar, mas é contra a Rússia na questão da Líbia. Confusão? Sim, muita confusão. Acontece que a Turquia quer se apossar de uma faixa que não lhe pertence do mar Mediterrâneo, que faz parte hoje que pega uma parte do Egito, que chega muito próximo à bacia de Leviatã, onde está o gás de Israel. A Turquia quer apossar-se da faixa litorânea da Líbia, para depois reivindicar sociedade na bacia de Leviatã. A Rússia está só assistindo. Ela apoia, por um lado, o Exército Nacional, mas não faz questão de transformar esse apoio em ajuda efetiva. Está meio que olhando a banda passar para ver o que toca. E os Estados Unidos a mesma coisa. E, portanto, a Turquia vai fazendo na Líbia o que fez na Síria. Enquanto os outros fingem que não veem, os grandes Estados Unidos e Rússia, ela vai tomando conta do pedaço. Por enquanto é isso, nós vamos acompanhar qualquer novidade sobre os petroleiros iranianos. Nós volta. Hasta pronto.